Olá pessoal, bem-vindo a esse episódio. Já de cara quero falar para vocês, não culpe só os carboidratos, não culpe os carboidratos, os coitadinhos não levam toda a culpa. Muita gente acha que somente os carboidratos elevam a insulina e levam você a ganhar peso, né? Sendo que você pode simplesmente reduzir quem causa o problema, os carboidratos, reduzir a insulina e você vai perder peso. Será que é tão simples assim realmente? Eu vou contar para você mais neste podcast importante de hoje, o episódio número 42 aqui do Papo Forte. Então, bem-vindo para você, pessoa forte. Aqui é o Papo Forte, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, nutrição, mentalidade baseada em ciência, baseado em experiência também. Se você não conhece, sou Rodrigo, sou pesquisador em ciência nutricional e do exercício desde 2009 e também autor do livro best-seller Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Mas vamos falar desse assunto de hoje, pessoal. E muito importante, isso é um podcast, isso é um episódio que você vai querer provavelmente passar para os seus amigos, né? Postar nas suas mídias sociais, talvez, acho que seria muito bom, né? E avisar também as pessoas para que elas entendam melhor como os alimentos afetam o corpo, né? Quanto mais a gente entende isso, mais nós conseguimos fazer ajustes acertados na nossa alimentação. E a conversa tradicional, para a gente se alinhar aqui, a conversa tradicional nesse sentido, diz que você come carboidratos, como eu falei, eles elevam a tua insulina, né? Isso promove o acúmulo de gordura e você ganha peso. Assumindo-se que isso é verdade, né? Vamos assumir que isso é verdade, então simplesmente a solução seria reduzir carboidrato, isso vai reduzir a insulina e você vai perder peso. E o foco parece ser realmente inteiro no macronutriente, aí que são os carboidratos, né? A minha pergunta é a seguinte, será que o ganho de peso, tipicamente atingido, né, com dietas de baixo carboidrato, será que esse ganho de peso realmente é pela redução dos carboidratos ou talvez como resultado sinérgico, talvez, de num conjunto de alterações que acontecem geralmente quando as pessoas fazem esse tipo de dieta, né? Será que o resultado é realmente devido aos carboidratos em si? Ou um conjunto, talvez, de mudanças que acontecem ao mesmo tempo quando a gente faz esse tipo de coisa, né? E ainda, mais importante que isso, será que entendendo como o corpo funciona em mais detalhes, né, pensando um pouco mais sobre isso, será que nós não conseguiríamos bolar estratégias ainda mais poderosas de perda de peso? Ainda mais poderosas do que somente ficar focando na redução de carboidrato? Né? Será que ao entender tudo isso a gente conseguiria utilizar tudo ainda para bolar uma forma muito mais poderosa, efetiva, eficiente de se emagrecer do que simplesmente focar nessa forma simplista de entender as coisas? Vamos lá. Insulina, né? Insulina é um termo que todo mundo conhece, todo mundo que me segue ou é interessado em saúde. Insulina é tipicamente dita como sendo o principal hormônio anabólico do corpo, né? Porém, é interessante também entender ele às vezes como sendo um hormônio anticatabólico, né, que previne o catabolismo no corpo. E quando a insulina está alta, ela bloqueia, como a gente fala, a lipólise, ou seja, a insulina está alta, ela bloqueia a quebra de tecidos, né, inclusive da gordura corporal, para a geração de energia, porque ela está sinalizando que existe energia disponível de forma mais fácil. Você não precisa catabolizar tecidos ou gordura corporal através da lipólise, por exemplo, né? Quando a insulina baixa, o glucagon, né, acaba sendo secretado e ele estimula a quebra ou a liberação de energia para ser consumida pelo corpo. Esse estudo aqui, por exemplo, ele mostrou que infusões de insulina nessas pessoas preveniram o catabolismo muscular, ao passo que não promoveram nenhuma síntese muscular. Então, nesse exemplo de estudo aqui, eles viram que a injeção de insulina nessas pessoas, e foi bem monitorado isso aqui, não causou aumento de síntese proteica, ou seja, não causou anabolismo, mas sim preveniu catabolismo muscular. Então, a insulina poderia ser anabólica no sentido de prevenir o catabolismo muscular. Isso basicamente foi o que eles concluíram aqui nesse estudo. Outra coisa importante é que os efeitos da insulina alta, né, o efeito da insulina alta no corpo, quando ela é alta pontualmente, né, de forma aguda, são diferentes do efeito da insulina quando ela fica alta cronicamente no nosso corpo, como no caso dos diabéticos, no caso, né? Então vamos lá, para começar nossa conversa, índice glicêmico e índice insulinogênico. Eu falei recentemente no meu Instagram, eu mencionei que o peixe branco lá elevava a insulina bastante comparando com a manga, por exemplo, que eu tinha aqui, ou uma fruta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, vou esclarecer um pouco mais. E para mim é um pouco chocante que muita gente não sabe que existe
existe, né, um índice insulinogênico dos alimentos. Somente acha que existe índice glicêmico ou carga glicêmica. As coisas vão muito mais além disso, né? Então vamos lá, para revisar. Índice glicêmico. O índice glicêmico, basicamente, ele é o máximo de glicose que atinge no teu sangue, né, depois de comer um alimento, depois de comer 50 gramas de um alimento, é o pico lá de glicose que chega no seu sangue num período aí de 2 horas. Esse é o índice glicêmico daquele alimento. Já o índice insulinogênico, que foi criado pelo mesmo grupo que desenvolveu aí o índice glicêmico lá na Universidade de Sydney, na Austrália. Bom, eu vou falar para você do estudo aqui, mas o índice insulinogênico, basicamente, eles pegaram porções de 1000 kilojoules, né, de alimento, que basicamente equivale a 240 calorias por aí. Porções de 240 calorias de vários alimentos e medir a quantidade de insulina que era secretada pelo corpo para poder metabolizar esse alimento, certo? Então esse é o índice insulinogênico, que é o chamado Insulin Index of Foods, que esse foi o artigo original em 1997 que foi publicado pela Universidade de Sydney. O estudo diz o seguinte, abre aspas, peixe, carne, queijos e ovos geram um estímulo, uma resposta insulínica maior por grama de alimento do que muitas comidas que consistem basicamente de carboidrato. Uau, muita gente vai ficar chocada, né? Como é que pode? Alguns alimentos, fonte de proteína, geram mais resposta insulínica no corpo do que alimentos que são basicamente consistidos, né? Feitos de carboidratos. Interessante, a gente começa a ver que tem mais complexidade do que simplesmente carboidrato eleva insulina, promove perda de peso, armazém de peso, etc, né? É um pouco mais complexo. Veja comigo esse gráfico mostrado neste mesmo estudo, onde ele mostra categorias de alimentos. Então, cada conjunto, cada dupla de barra dessas, a barra branca é o índice, a carga glicêmica, né? A carga glicêmica daquele alimento, daquele conjunto de alimento, e a barra preta aqui é o índice de insulina, digamos assim. Então, a quantidade de glicose que é levada no sangue ou a quantidade de insulina que é estimulada para processar aquele alimento. Então, as duas primeiras barras aqui, a gente vê que são cereais matinais. Depois, onde eu destaquei, o primeiro conjunto de duas barras aqui, são alimentos que eles chamam aqui alimentos ricos em proteínas. E o segundo conjunto de barras são frutas. Então, olha só a diferença entre esses dois basicamente. Então, a gente vê que, em termos da barra preta aqui, que é a resposta insulínica, alimentos ricos em proteínas, eles têm basicamente a mesma ou muito semelhante à mesma resposta aqui insulínica no corpo do que frutas, que é uma coisa que todo mundo sabe que é doce, né? E aqui é todas as frutas, né? E claro que existe variação entre quão doce é uma fruta, quanta glicose, frutose, sacarose a fruta tem, né? Então varia, mas isso é uma média geral. Então pra gente ver que a gente tem duas barras, né? Onde tem frutas, que é uma coisa doce, todo mundo sabe que é doce, aí a insulina vai lá pra cima, não sei o quê. A gente vê do lado, sem tanta diferença assim, a resposta insulínica também dos alimentos ricos em proteínas. Interessante, né? Então a gente começa a ver que isso é mais interessante do que simples, não é verdade? E agora veja comigo aqui, isso é interessante também, esse é todos os alimentos que eles testaram nesse estudo, onde eles montaram o índice insulinogênico das coisas, e aqui são todos alimentos que eles testaram. E veja aqui que eu destaquei no lado esquerdo o queijo, a carne e também o peixe branco. Vamos pegar o peixe branco como exemplo, que é uma das coisas que mais estimula a insulina aqui. É um alimento de origem animal, proteína de alta qualidade. O peixe branco, olha a quantidade. A barra preta e depois considera também esse tracinho que basicamente ele pega a variação toda, né, dos testes que eles fizeram. Então, a quantidade de insulina secretada para metabolizar o peixe, vamos puxando para baixo com essa linha que eu coloquei, você vê que é maior do que maçãs, é maior do que laranjas, é um pouco menor do que banana, um pouco menor que uva, que são algumas das frutas mais doces que tem, não é verdade? É maior do que o arroz, né? É maior do que o macarrão, é maior do que um pouco da batatinha frita, que no caso é parecida com o arroz branco aqui. Então você vai descendo, é maior que um donut, por exemplo, é maior que pipoca. Então comparando, então você vê o estímulo insulínico, a resposta insulínica, né, estimulada aí pelo peixe branco no caso, é maior do que muitos alimentos que são notoriamente aí feitos ou constituídos de carboidrato, que a gente está vendo aqui. O queijo também é bem alto e o bife também é alto. Isso muita gente não sabe ou não pensa a respeito, né? Então eu não sei por quê. Então é importante a gente notar que o estímulo de insulina, quanta insulina um alimento estimula no nosso corpo, não é dependente da quantidade de carboidratos que tem naquele alimento somente.
ok? Não é somente dependente disso. Nesse gráfico abaixo agora, a gente pode ver quão insulinogênico é um alimento quando comparado, né, a sua quantidade de insulina estimulada e a quantidade de glicose que aquele alimento tem, de carboidrato. Então, quanto aquele alimento estimula, né, de insulina comparado à sua composição de carboidratos, por exemplo. E aqui a gente vê que disparado o peixe e o bife, né, a carne que o bife ainda mais aqui, são os que mais são insulinogênicos nesse aspecto, nessa razão insulina, né, e glicose, né? Então a gente vê que tem essas variações todas que a gente está vendo aqui. Então o carboidrato, claro, que ele eleva a insulina, claro, mas a gente não pode esquecer que a proteína também, os aminoácidos, tem um efeito insulinogênico bastante significativo também. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Como cada macronutriente no corpo estimula a insulina. Macronutriente, carboidrato, proteína, gordura, certo? Carboidrato tendem a aumentar mais a insulina, a resposta insulínica no corpo no curto prazo. Tem uma resposta aguda um pouco mais forte. Porém, em pessoas saudáveis, tipicamente essa insulina que subiu de forma aguda tende a voltar à baseline, ao padrão, ao estável, dentro de um período de 2 horas. Inclusive, esse é um teste que fazem para diabético, né? Você toma a glicose lá e vê se tem um pico e se o corpo consegue limpar, né, dá destino para essa glicose dentro de 2 horas. Se a tua insulina ficar alta depois de 2 horas ainda, aí você, infelizmente, provavelmente vai ser diagnosticado como diabético, ok? Então, basicamente, o carboidrato é o que mais sobe mais rápido aqui a insulina, mas ele é limpo, ele dá um destino para ele mais rapidamente em pessoas saudáveis. A proteína, ela tende a aumentar menos em comparação ao carboidrato e à insulina, mas ainda assim bastante, como a gente viu em muitos casos, ainda mais que alguns alimentos, mas no geral tende a aumentar um pouco menos de forma aguda, só que ainda significativamente, só que ela tende a manter a insulina um pouco ainda elevada por mais tempo, por até 8 horas mais ou menos durante o corpo. Então, ao invés de ele subir e já limpar rápido como carboidrato, ela sobe um pouco menos e tende a ser limpada ou metabolizada um pouco mais lentamente, de forma que a insulina ainda fica um pouco acima do que estava antes de comer por mais tempo. E por último, gorduras, que gorduras sim elevam também a insulina, só que pouquinho comparado aos outros dois, tá? Pouquinho, porém ela fica metabolizando ainda por ainda mais tempo do que a proteína. Então você tem aquela resposta insulina que é pequena, ela fica um pouco ainda de insulina processando a gordura por bastante tempo. Em diabéticos tipo 1 que precisam injetar insulina porque o pâncreas não fabrica mais insulina, quando eles estão fazendo uma dieta mais baixa em carboidratos, diabéticos tipo 1 de novo, né? 70% a 80% da insulina que eles injetam é para ação lenta, para realmente ajudar, nesse caso, na metabolização de longa cauda, digamos assim, da proteína e da gordura, né? E somente de 20% a 30% é insulina de ação rápida para realmente ajudar no momento aqui com qualquer pico que tenha depois da refeição, né? Postprandial, que a gente fala. Outra coisa interessante, misturas, né? Misturas. Quando você mistura macronutrientes, esse também tem um efeito diferente na insulina. E aqui, nesse estudo, eles falam o seguinte, abre aspas, adicionar uma grande quantidade de gordura a uma refeição rica em carboidratos irá aumentar a secreção de insulina, mesmo que a resposta de glicose, a glicemia, não seja tão grande, ou seja, reduzida. Olha só que interessante. Então, você misturar bastante gordura com bastante carboidrato, você tem uma resposta insulínica maior, ainda que o índice glicêmico, a glicemia, se mantenha um pouco menor. Interessante. Interessante ver que a glicemia e a insulina nem sempre andam juntas. E eu falo sempre para evitar essa combinação de gorduras com carboidratos, né? Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Outra coisa também, refinamento dos alimentos. Eles falam o seguinte, abre aspas, alimentos altamente refinados irão induzir substancialmente ou significativamente mais secreção de insulina por quilojoule ou por grama de alimento do que outras comidas que foram testadas. Ou seja, refinamento, farináceos, essas coisas que a gente conta em panificadoras e também porcarias, né, snacks por aí, aumentam bem mais a insulina do que as outras comidas que foram testadas, isso por grama e por unidade energética também. Então a gente já sabia também, o refino dos alimentos, a destruição da matriz do alimento gera uma resposta diferente no corpo também. Rodrigo, mas a fibra ajuda a diminuir, não é verdade? O efeito da insulina, não é verdade? Não, segundo esse estudo, ok? Então a gente sabe que a fibra, ela tende a prolongar ou delongar ou dificultar o processamento, a digestão de um carboidrato, por exemplo. Isso é verdade. Então o índice glicêmico do alimento ele é reduzido de acordo com quanta fibra tem dentro daquele alimento. Mas como a gente está vendo, a insulina não anda junto com o índice glicêmico sempre. E no caso do índice glicêmico, olha esse gráfico comigo aqui desse mesmo estudo, onde você vê uma variação aqui no eixo X embaixo, né, de quantidade de fibras no alimento, e você não vê uma variação, pelo menos não vê um padrão
claro de variabilidade do índice insulinogênico desse alimento, ou seja, a fibra parece não importar muito aqui, não atrapalhar muito. Inclusive eles falam o seguinte no estudo, abre aspas, de forma geral, a quantidade de fibras não prediz a magnitude da resposta insulínica. Então tá aí, também não quer dizer muita coisa. Rodrigo, entendi tudo? Caramba, quanta coisa! Será que eu devo me preocupar com açúcar no sangue, então, e a insulina quando eu como proteínas, né? Porque você falou que a carne sobe a insulina um monte, o peixe sobe a insulina um monte, o ovo, o queijo, todos os alimentos sensacionais sobem tanta insulina no sangue. Será que eu preciso ter medo agora por causa disso, né? Bom, fontes de proteína de origem animal são os alimentos mais nutritivos que a gente tem na face da Terra e sempre foram, e são os alimentos que a gente deve priorizar, deve ser a base da dieta do mundo, enfim, eu falo isso há muito tempo na alimentação forte também, né? Então a gente não tem como abrir mão da nutrição na dieta. Agora, uma coisa é levantar a insulina, não quer dizer que é ruim, na verdade a insulina é crucial para o funcionamento do corpo humano. Eu vou falar um pouco mais sobre a conclusão disso, mas pensa o seguinte, no caso da proteína, quando você ingere proteína, além de estimular a insulina no sangue, como a gente está vendo, o corpo também secreta o glucagon, meio que ao mesmo tempo, para meio contrabalancear esse efeito. O glucagon é meio um hormônio contrarregulador da insulina, como falei. A insulina pode ser um hormônio anabólico ou anticatabólico. O glucagon é um hormônio catabólico que libera a energia no sangue, né? Libera energia estocada para ser queimada. Então, não precisa ter medo a respeito disso, né? Porque no final das contas, o teu açúcar, a glicemia, de fato, no sangue, né? O açúcar do sangue, a glicose no sangue, a glicemia, ela vai ficar regulada e mais estabilizada quando você consome proteína, justamente por essa dinâmica de hormônios, que com certeza não acontece quando você come um monte de refinados puros, que vai subir a glicemia e vai subir a insulina junto. No caso, a proteína tem esse porém, então não tem essa preocupação nesse sentido. Para você ver que essa preocupação simplista com a insulina, somente focando nela daquela forma simplística, não é bem todo o nosso quebra-cabeça. E algumas conclusões importantes que eu quero passar para você agora. Lembrando, se você acha esse tipo de podcast importante, interessante, que pode ser útil para outras pessoas, por favor, me ajude a disseminá-lo. Ele é gratuito, eu faço semanalmente aqui, faço questão de mostrar evidência para você também. Você pode ouvir no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, e você pode ver em vídeo no YouTube também, se você quiser. Todos os links para seguir estão em papoforte.com.br, então me ajude a disseminar isso aí. Vamos lá, conclusões importantes que a gente viu até agora. Insulina é um hormônio anticatabólico essencial ao corpo, né? Segundo ponto, se você come qualquer coisa, você vai estimular a insulina. Não tem como você comer alguma coisa e não estimular a insulina, ok? A insulina é importante no processo de metabolização energética no corpo, é crucial, ok? Crucial. Outra coisa, não tenha medo da insulina, tenha medo sim do mau funcionamento da insulina, que pode ser causada por uma má alimentação. Então você não quer ter um problema na forma como o seu corpo metaboliza energia, né? Resistência à insulina, intolerância à glicose também. Você vai culpar o alimento específico, o carboidrato geral, a proteína geral, a gordura geral? Não, é um conjunto de alimentos, de hábitos de vida que acabaram levando você a ficar nessa condição doente, não é verdade? Bom, como eu já falei, coisas refinadas e processadas, onde você destrói a matriz do alimento, isso estimula a insulina a níveis artificialmente altos, né? Os alimentos que mais foram altos aqui no índice insulinogênico foram gominhas, que é basicamente um puro açúcar refinado, sem nada de nutrientes, né? E também alimentos extremamente refinados, né? Extremamente refinados. E adicionar gordura a carboidratos, né, irá estimular mais a insulina, apesar de manter os níveis de glicose mais baixos. Né? Então, apesar de você, quando você adiciona, por exemplo, um monte de gordura numa batata, você vai diminuir o índice glicêmico da batata, só que no geral você vai precisar de mais insulina para metabolizar isso aí. E é uma ótima forma de ganhar peso você juntar bastante gordura com bastante carboidrato. E não tenha medo de proteínas de qualidade, principalmente de fonte animal, que na minha opinião são as únicas que deveriam ser contadas como proteína de verdade, né? Elas são a base nutricional de cada dieta. E a gente vê que, hormonalmente falando, elas estimulam a insulina sim, mais ainda do que muitos alimentos que são só carboidratos, como muitas frutas, inclusive, né?
Só que isso também é contrabalanceado aí pelo glucagon e outros aspectos no corpo também. E já eu te digo quais são as duas maiores conclusões aqui para deixar, quando sempre no final do episódio eu dou minha dica exageradamente honesta do dia, né? Então é isso. Antes disso, quero mostrar para você aqui um caso de sucesso muito bacana. Quem mandou foi a Michele. Olha o que ela escreveu para mim. Quero compartilhar com você o meu e o seu sucesso. Hoje faz um ano que dei o passo e optei por fazer as melhores escolhas na alimentação e nunca mais voltei a engordar. Eu estou muito feliz. Quando você faz dieta, é difícil de manter, mas quando você faz alimentação forte, é tudo uma questão de adaptação, o corpo acostuma e acaba fazendo parte da vida. Gratidão, muito obrigada, mandou a foto do antes e depois, ela perdeu nada menos do que 30 quilos, uma diferença enorme. Michele, obrigado por ter enviado, isso motiva muita gente e parabéns pelo sucesso, pela transformação também. Tudo que eu faço realmente é compartilhar informação. Quem tem que fazer acontecer é quem pega, é você, que pega essa informação e transforma em atitude do seu dia a dia para ver resultado na frente do espelho. E pessoal, se você tem interesse em ter a minha ajuda para emagrecer de vez, siga o meu programa de emagrecimento que ajudou tanta gente sem perder os cabelos, sem passar fome. É só você entrar em código emagrecerdevez.com.br, emagrecimento baseado em ciência, passo a passo em 3 fases, ok? Código emagrecerdevez.com.br. Vamos lá. Antes da dica exageradamente honesta do dia de hoje aqui, o que eu comi na minha última refeição? Eu acabei de comer, na verdade, então o que eu comi na minha última refeição foi peito de frango na manteiga com uma banana, cortei uma banana do lado, assim, peito de frango com banana. É bom pra caramba, tenta que você vai ver. E também, junto com isso eu comi mão de vaca. Você conhece mão de vaca? Eu comprei, é tipo a pata do boi, né? A pata do boi, eles cortam ela em pedaços, assim, tipo em bife, digamos assim, né? Então eles cortam e eu achei pra vender aqui no México, né? E daí eu fervi isso na panela, com água, né, obviamente, por umas 4 ou 5 horas. Deixei fervendo lá dentro para ele liberar todo esse colágeno, né, dessa parte tão rica em colágeno e na água, né? Então o pessoal do Nordeste me falou, Rodrigo, chama mão de vaca no Nordeste, ou é mocotó e tal. E o pessoal faz bastante no Nordeste. Inclusive, um abraço enorme pro Nordeste. Eu quero muito visitar o Nordeste. Nunca fui, acredita? Pois é, tem tanta comida boa que vocês me contam aí no Nordeste que eu não vejo a hora de ver. Mas eu comi, eu peguei o pedaço desses cortes que eu tirei da água, né? Eu guardei o líquido, que ficou um colágeno lindo lá dentro. Inclusive, eu postei no meu Instagram. Se você não segue ainda, é Rodrigo Polesso. Segue lá no Instagram também. Mas eu comi também esses cortes colagenosos. Então, tá cheio de gelatina, cheio de colágeno. Até a pele fica uma delícia, na verdade. Eu me surpreendi, nunca tinha feito isso, gostei demais. Então, esse foi meu almoço, basicamente. Então, pessoal, esse podcast eu acho que talvez tenha sido um pouco mais técnico e complexo para muita gente, mas também diferente, e eu espero que tenha sido no ponto e útil para muita gente que se interessa mais pelos detalhes aqui técnicos, né? Porque quando eu postei no Instagram, que eu falei que o peixe eleva bastante insulina, até mais que algumas frutas, no caso eu tinha o peixe, a manga lá, né? Quando eu tava falando, falei que o peixe eleva muito insulina também. Muita gente falou, como assim? Conta mais, eu não sei o que é isso. Eu falei até com uma pessoa, o índice insulinogênico dos alimentos. Eu falei, como assim? Você pode contar mais? Era uma pessoa, inclusive, da área da nutrição. Eu falei, caramba, tem tanta gente que não conhece isso. Então eu vou gravar um podcast ensinando um pouco mais. Então, em termos de, assim, das conclusões finais, né? Dica exageradamente honesta mesmo para você levar para casa aqui. Não coma alimentos refinados com frequência, por todos os motivos, né? Além de eles serem baixos em densidade nutricional, como a gente viu, eles também elevam artificialmente a um nível artificialmente alto, digamos assim, a sua insulina no sangue. Se você quer emagrecer, não misture um monte de gordura com um monte de carboidrato. Isso eu falo há muito tempo. E entenda também que nutrição é muito mais complexa, né? Todo o aspecto da nutrição do nosso corpo é muito mais complexo e muito mais elegante quando a gente entende como as coisas funcionam do que a ideia simplista de realmente achar que somente carboidrato é culpado pela obesidade e que a única solução para a obesidade é reduzir carboidrato. E simplesmente não é verdade. Quando a gente entende como o corpo funciona, com todas as nuances, as partes, as interconexões das coisas, hormônios, etc., a gente consegue bolar estratégias muito mais poderosas de emagrecimento do que simplesmente dizer corte carboidrato, né? Tem muita gente que tem sucesso com isso, sim. Tem uma literatura incrível, parruda por trás, mostrando o sucesso disso, sim. Já falei muito disso no passado, mas tem muita gente também que emagrece e para. Tem muita gente que ganha peso também seguindo esse tipo de coisa, porque não entende essas nuances todas, né? Então, o corpo humano, a área da nutrição, o funcionamento hormonal não é uma coisa simplista. Ele é uma coisa fascinante, íntrica, né? Cheio de detalhes. É uma coisa que a gente está descobrindo cada vez mais todos os dias, né? E aqui vim contar para você também que o índice insulinogênico dos alimentos é bastante diferente, em muitos casos o índice glicêmico, e as interações não são tão óbvias assim, né? Então, por favor, passe esse episódio para frente para pessoas que têm cabeça aberta e gostariam de saber esse tipo de coisa. Eu acho que pode ser útil para muita gente para entender um pouco mais das nuances disso tudo. E, de novo, quer saber mais? Se mantém conectado comigo.
Continue aqui assistindo ou ouvindo o podcast Papo Forte em todas as plataformas. Me siga no Instagram, Rodrigo Polesso lá. A gente vai sempre se falando, tentar sempre trazer a melhor informação para te ajudar aqui, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha curtido também e um forte abraço para você. Até mais.